bem? Meu aluno, voltando aos estudos, nós já vimos muitas classificações: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e agora? Agora vamos trabalhar a oração subordinada substantiva apositiva, aquela que funciona como um aposto para uma informação já apresentada na principal. E se é um aposto, é um acessório, não é fundamental para a compreensão do texto, é um adicional. Exemplo: algo me preocupa que ela não confia mais em mim. Algo me preocupa que ela não confia mais em mim. Primeira oração: algo me preocupa. Algo me preocupa, esse que, ele vai funcionar como conjunção integrante, porque é isto que me preocupa, dando origem à subordinada substantiva. Repare que é uma relação de explicação, por isso é uma apositiva. O método é o mesmo. Em um outro exemplo, isso fica mais explicitado. Desejo-lhe algo. Você observou que a presença dos dois pontos facilita a caminhada, mas você viu, nem sempre a positiva será inaugurada por esses dois pontos. Mas aparecer os dois pontos, aí fica fácil, porque nenhuma outra classificação das orações subordinadas e substantivas poderá apresentar pontuação, só a positiva. Desejo-lhe algo. Desejo-lhe algo é a oração principal. Oração principal é constituída por um verbo bitransitivo. Desejo o quê? Algo. A quem? A ele. É uma oração que traz o seu sentido pleno, como eu falei há pouco. Mas observe que aquele que vai aceitar o demonstrativo, denunciando-se conjunção integrante. Desejo-lhe algo. Olha lá, isto é o algo que eu desejo. Esse que é conjunção integrante. Você concorda que esse algo que eu desejo é exatamente a explicação que veio depois dos dois pontos? Desejo-lhe algo. Cláudia, desejo o quê? Que sua estada neste curso seja proveitosa. Ah, agora entendi. Porque o algo, que é um substantivo, não estava claro. Aí o que eu faço? Eu explico. E essa oração que desempenha a função de aposto, ela traz essa característica de explicar um termo substantivo que apareceu na oração principal. Mais um exemplo. Existe na cadeia uma lei que um não denuncia o outro. Existe na cadeia uma lei, é a nossa oração principal. Mas você sabe que lei é esta? Não. Então explique, Cláudia. Lei que não denuncia o outro. Um não denuncia o outro. Essa oração principal traz um dos seus termos explicado lá na outra oração. Essa lei, que eu não sei ainda qual é, ela é explicada. E qual é a oração que tem por função explicar? É ela, a apositiva. Existe uma lei que eu não sei qual. Esta lei. Esse que é conjunção integrante, dando origem a uma oração subordinada, substantiva, a alguma coisa. Mas você observou uma relação sinonímica. Lei, essa lei que eu não sei qual, ela possui uma explicação. Um não denuncia o outro é sinônimo dessa lei que acontece lá na cadeia. Então, se explica, é a nossa oração apositiva. Beleza? Muito bem, meu aluno. Nós acabamos com as explicações das orações subordinadas, substantivas, oficiais. As 6 classificações até dado momento explicadas, essas 6 são reconhecidas pela NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. Elas já estão oficiais, mas há uma que agora ainda é oficiosa. Isso quer dizer que a NGB não a protege ainda. Qual? É a agente da passiva.
é a nossa próxima explicação. Fiz essa observação para que você entenda que essa classificação, apesar de já cair em algumas provas nos concursos públicos, ainda não foi agraciada pela oficialização. Agente da passiva, quando funciona como um agente da passiva para o termo da oração principal. Na verdade, não é para o termo, né? É para a locução da oração principal. É aquele termo que aparecerá sempre preposicionado e que sempre praticará a ação sobre um sujeito que será sempre paciente. Verifique isso no exemplo. Ela é amada por quem a namora. Primeira oração, ela é amada. Preste atenção que nesta oração principal surge a locução que muito me interessa. É a locução verbo ser mais particípio. Há uma locução especial, locução que só pode acionar voz passiva analítica. Ser mais particípio, estar mais particípio e ficar mais particípio. Nós estamos com uma delas. Essa locução é propriedade de voz passiva analítica. Meu aluno, nós sabemos que depois dessa locução vai surgir o agente da passiva. É amada quem? Ela é o sujeito. Mas essa pessoa que é amada, ela é amada por uma outra pessoa. E se o amor sai daquela outra pessoa, é essa outra pessoa que pratica a ação de amar sobre essa pessoa paciente, que é ela. Então, por quem a namora, funciona como um agente da passiva oracional. Vamos provar que é uma substantiva? Ela é namorada por isto, coisificando só para funcionar o macete. Esse quem funciona como uma conjunção integrante. Essa conjunção integrante, ela está acidental, porque as verdadeiras nós já sabemos que são duas, o que e o se. Ok, se há essa ambiência do isto, eu estou com uma oração subordinada substantiva. Ela será subjetiva? Não, porque há sujeito na principal. Objetiva direta? Não, porque não há verbo transitivo direto. Objetiva indireta? Não, porque não há verbo transitivo indireto. Completiva nominal? Não, porque eu não completo sentido de nome. Predicativa? Não, o verbo de ligação não cobre o predicativo dele, já há predicativo na principal. Apositiva, aí é surto mesmo, porque eu não estou explicando, eu estou falando que ela é amada por alguém. Essa pessoa pratica ação verbal. Desta feita, meu aluno, você vai parar em agente da passiva. Ou por um caminho ou pelo outro, que é o de exclusão, você chegará a esta classificação que ainda está oficiosa. A nomenclatura gramatical brasileira não arrolou a oração com valor de agente da passiva. Ainda. Hora de praticar? É agora, é a boa, só que você vai estudar. Você vai revisar tudo para quando começar o momento da prática, você acertar e acertar com fluência, beleza? Muito bem, meu aluno, exercício número 1. Classifique as orações subordinadas substantivas de acordo com o seguinte código. Letra A para subjetiva e a letra B para objetiva direta. Não foi à toa que essas duas participam da mesma atividade. Elas trazem características em comum. A principal, não há sujeito, não há preposição, nem para o sujeito, nem para o objeto direto. Isso faz com que alguns brasileiros confundam sujeito com objeto direto com sujeito. Para evitar essa confusão, basta obedecer ao regulamento. Hierarquia manda. Primeiro passo, procurar pelo termo mais forte, sujeito, termo essencial. Segundo passo, procurar pelo termo mais fraco, termo integrante, objeto direto. Vamos juntos? Letra A. O rei bradou que estava cheio do mau humor da rainha.
O rei bradou, barra, é a nossa primeira oração. O rei bradou isto, que estava cheio do mau humor da rainha. E aí, você está anotando essas minhas explicações? Eu acabei de dividir um período composto e, inclusive, já sinalizei que estamos num composto subordinado por substantiva. Vou voltar. O rei bradou que estava cheio do mau humor da rainha. Primeiro comando verbal, bradou. Segundo comando verbal, estava. Primeira informação, o rei bradou, que é a nossa oração principal. Ela está incompleta e não foi inaugurada por conjunção. Mas o rei bradou isto, barra, que estava cheio do mau humor da rainha. Aquele que, já que eu consegui trabalhar com demonstrativo isto, esse que é uma conjunção integrante. Reinando a paz, 10. Se essa conjunção é integrante, essa oração é subordinada substantiva a alguma coisa. Para eu ganhar esse alguma coisa, eu volto à principal e verifico o que está faltando. O rei bradou. Quem bradou? O rei. Função sintática, sujeito. Se há sujeito na principal, a subordinada não pode ser sujeito. Ok, letra A foi. Já sei que o gabarito é B de bola. Mas se existissem várias alternativas, como você teria certeza que o gabarito é B de bola? Eu voltaria à principal. O rei bradou, bradou o quê? Aí sim, meu aluno, verbo transitivo direto reclama a presença de um objeto direto oracional. Letra B. Convém que todos os músicos permaneçam no palco. Oração principal, convém. Convém isto, que todos os músicos permaneçam no palco. Ao usar o macete do isto, eu acabo de descobrir a subordinação. Não é subordinação adjetiva, não é subordinação adverbial, é subordinação substantiva, porque a substantiva é a única que pode ser inaugurada por uma conjunção integrante. Então, há uma oração subordinada, substantiva, alguma coisa. Esse alguma coisa eu vou descobrir quando eu voltar à principal. O que convém? Isto, que todos os músicos permaneçam no palco. Então, meu aluno, dentro da principal, você não encontrou sujeito, o que faz o gabarito ser a letra A, porque a segunda oração tem de funcionar como sujeito da primeira. Entendeu? Você está agora colocando em prática tudo que você aprendeu no momento teórico. Muito bem, continuando, letra C. Consta-se que naquela noite a lua estava incrivelmente. Essa palavra sugestiona complemento, né? Incrivelmente clara, incrivelmente prateada. Vamos imaginar isso porque fica melhor. Mas volte para o contexto. Consta-se isto, que naquela noite a lua estava linda. Ok, Cláudia, a primeira oração é consta-se. Isso. Mas você encontrou o sujeito dentro dela? O que consta? Isto, que naquela noite a lua estava incrível. 10, meu aluno. Se dentro da principal não há sujeito, claro que a oração subordinada substantiva tem de funcionar como sujeito. Letra D. Contaram que naquela noite a lua estava incrivelmente azulada. Acabamos de descobrir a palavra que foi subtraída, né? Então, contaram que naquela noite a lua estava incrivelmente azulada. A mensagem não é a mesma, Cláudia? Parece, mas há mudança. Quero que você localize comando verbal. Contaram. Há outro comando verbal? Sim.
estava. Então existem dois comandos verbais autônomos, são duas orações. Se há duas orações, o período é composto. Se o período é composto, tem de haver divisão. E havendo divisão, tem de haver classificação das orações. Comecemos pela primeira. Contaram. Está completo? Não, Cláudia, porque quem conta, conta algo. Isso, meu aluno. Se está incompleta, essa oração é chamada de principal. É aquela que vai exigir complementação. Ela traz como característica ausência de conectivo e incompletude. Legal. Contaram, isto. Se eu usei o macete do isto, esse que é conjunção integrante, dando origem a uma subordinada substantiva. 10. É esse o caminho mesmo. Mas continue. Se essa oração é subordinada substantiva, ela tem de ser mapeada sintaticamente. Para ganhar gabarito, eu volto para a principal. Quem contou? Eles. Agora há sujeito, sim, e o sujeito é eles. Eles contaram. E esse eles é só um macetezinho, porque a classificação do sujeito, a classificação técnica, é de indeterminação. Sempre que o verbo aparecer na terceira pessoa do plural, diz a gramática para você, para a Cláudia, para todos, classificarmos o sujeito como indeterminado. Contaram, cantaram, roubaram, estudaram, trabalharam. Quem? Alguém, mas eu não sei quem, beleza? Então você pode seguir a técnica, se você assim preferir, ou você usa um macetezinho de eles, legal? Mas há sujeito e esse sujeito está indeterminado. Se há sujeito, meu aluno, determinado ou indeterminado, não interessa. Eu não posso chamar a segunda oração de subjetiva. Ela é objetiva direta. A pergunta agora é pelo que foi cantado. Eles, alguém, contou. Mas contou o quê? Isto. É um objeto direto oracional. Próximo. Exercício 2, agora vai trabalhar, são de fixação, né? São exercícios de fixação. Agora o 2 vai trabalhar com as duas classificações que apresentarão preposição. Classifique as orações subordinadas e substantivas de acordo com esses códigos. A para objetiva indireta, B para completiva nominal. Atenção! Completiva nominal, objetiva indireta, sempre preposicionadas, mas a objetiva indireta completa sentido de verbo. Completiva nominal completa sentido de nome, fique esperto. Letra A. Ele tinha medo de que revelassem seus segredos. Primeira oração. Ele tinha medo, mas ele tinha medo disto, de que, se eu coloquei o disto, eu já sei que aquele que é conjunção integrante, logo eu estou com uma subordinada substantiva alguma coisa. Para descobrir a classificação da substantiva, volto à principal. Ele tinha medo, é a minha oração principal. Quem tinha medo? Ele, sujeito. Mas ele tinha o quê? Medo. Objeto direto do verbo ter, porque quem tem algo. Tinha o quê? Medo. Então a oração aparentemente está completa, né? Sujeito, verbo e complemento. Ele tinha medo. Quem tinha? Ele. Ele tinha o quê? Medo. Mas preste atenção. Você concorda que quem tem medo de algo? Você não perguntaria? Porque eu perguntaria. Se você falasse para mim, Cláudia, ela tem medo. Mas é certo que eu perguntaria, meu aluno, que chato. Ela tem medo, né? Mas medo de quê? E você seria obrigado a completar o sentido da palavra medo. Qual é o nome da função sintática que aparece sempre preposicionada, dando completude a um nome transitivo? Complemento nominal, né?
Mas se esse apareceu apoiado em verbo, ele é um complemento nominal oracional, também chamado de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Gabarito, B de bola. Letra B. Não duvide de que ela seja capaz de denunciá-lo. Primeira oração. Oração principal, não duvide. Mas não duvide disto, de que ela seja capaz de denunciá-lo. Você já encaixou o demonstrativo isto, então você já encontrou um que funciona como conjunção integrante. Esse inaugura uma oração subordinada substantiva a alguma coisa. Para descobrir que coisa é essa, volte à principal. Não duvide. Quem? Você. Mas duvidar é verbo ou nome? Verbo. Eu duvido, tu duvidas, ele duvida. Verbo. Agora, esse verbo está completo? Se eu falo para você, não duvide, você vai perguntar, Cláudia, não duvide de quê? Agora é um verbo reclamando um complemento. Só que ao reclamar, ele reclama com preposição. Porque quem duvida, duvida de alguma coisa. Qual é o nome do complemento de um verbo que aparece sempre preposicionado? Objeto indireto. Mas se esse objeto indireto aparecer apoiado em um verbo? Fácil, Cláudia. É um objeto indireto oracional. Um outro nome, meu aluno, um sinônimo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Gabarito A de amor. 10. Continue nessa batida. Letra C. Não se esqueçam de que os convidados deverão chegar ao meio-dia. Primeiro comando verbal, se esqueçam. Segundo comando verbal, deverão chegar. Mas eu quero a oração principal, aquela que está incompleta e não é inaugurada por conectivo. Não se esqueçam, é a nossa oração principal. Mas não se esqueçam disto, de que os convidados deverão chegar ao meio-dia. Ao meio-dia. Se eu conseguir usar o macete do isto, esse que é conjunção integrante e esse inaugura uma oração subordinada substantiva a alguma coisa. Para descobrir essa coisa, nós voltamos à principal. Não se esqueçam, meu aluno, regência verbal agora acionada como recurso facilitador. O verbo esquecer, assim como lembrar, esses verbos quando pronominais, quero dizer, acompanhados de pronome oblíquo átero, eles são sempre transitivos indiretos. Quero dizer que se eu falo não se esqueçam, eu sou obrigada a falar de que. Mas se eu retirar aquele pronome e falar não esqueça, aí eu sou obrigada a retirar o pronome, porque ele transforma-se em VTD. Um exemplo. Não se esqueça do nome da professora. Vou retirar o C. Não esqueça o nome da professora. Legal? Estudar regência verbal ajuda na matéria classificação de orações. Então, se o verbo é transitivo indireto, já sei, Cláudia, eu preciso do OI, do objeto indireto desse verbo, e o gabarito ficou fácil. A de amor. Letra D. O diretor tinha certeza de que havia cometido um engano. Qual é a oração principal? O diretor tinha certeza. O diretor tinha certeza disto, de que havia cometido um engano. Já sei, Cláudia, eu usei o disto, que é a contração do de mais isto. Provo que aquele que é uma conjunção integrante. Conjunção que é exclusividade da oração subordinada substantiva. Essa
sofre classificação. Essa classificação depende da estrutura da principal, pois a função sintática que faltar na principal será essa que dará o nome à subordinada substantiva. Ao analisar a principal, quem tinha certeza? O diretor, que é o meu sujeito. Se já há sujeito, se já existe sujeito dentro da principal, a subordinada não será subjetiva. Mas o diretor tinha o quê? Certeza. Esse verbo reclama complemento, só que a pergunta não apresenta prep. Tinha o quê? Certeza. A resposta também não apresentou preposição. Qual é o nome dessa função sintática que completa verbo sem prep? Objeto direto. E só poderia ser objeto direto, porque a transitividade do verbo da principal é VTD, ok? Professora, parece completa, parecer não é ser. Você prestou atenção que a palavra certeza, ela não é intransitiva, ela é transitiva, ela reclama a complementação, porque se alguém tem certeza, tem de ter certeza de algo. E a pergunta vem preposicionada. O diretor tinha certeza de quê, Cláudia? E a resposta também aparece preposicionada, de que havia cometido engano. Então, agora já está tudo claro. Qual é o nome do complemento preposicionado que dá sentido a nome transitivo? CN, complemento nominal. Mas se esse apresentar verbo na estrutura, não há problema. É um CN oracional, é um complemento nominal oracional, também chamado de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E o gabarito B de bom. Letra E. Lembre-se de que o governo é responsável por isso. Mole, mole, agora eu já sei, olha o verbo lembrar, pronominal. E já foi dito para você que o verbo lembrar, assim como o verbo esquecer, quando acompanhados por um pronome oblíquo átono, eles tornam-se transitivos indiretos, exigindo como complemento um objeto indireto. Não preciso fazer mais nada, o gabarito é A de amor. Tempo, né? Para você pensar. Você vai refazer exercício que você errar, mas até dado momento não vejo motivo para erro. Vamos nós? 3. Mistura subjetiva com predicativa. Cláudia, por quê? Por causa do verbo de ligação ser, né? Porque o verbo de ligação ser é propriedade do predicativo? Não, ele também aparece lá na subjetiva. Só que na predicativa, só ele faz a diferença. Vamos nós para o nosso exercício de fixação. Letra A. É claro que o governo não controla a inflação. Oração principal, é claro isto, que o governo não controla a inflação, é a minha oração subordinada substantiva, aquele que é conjunção integrante. Mas é substantiva de qual classificação, professora? Volte para a principal. Você encontrou o sujeito dentro dela? Não. O que há? Verbo de ligação ser, seguido do predicativo claro. Acabou. Gabarito já foi dado só pela estrutura. Se não há sujeito dentro da principal, a subordinada tem de ser subjetiva. Gabarito A. B. É inegável isto, que você está apaixonado. Oração principal, é inegável. Estrutura, verbo de ligação mais predicativo. Não há sujeito dentro da principal. Isso faz com que a subordinada funcione como sujeito. E vamos nós para a letra A. Nunca se sabe se você está apaixonado. Nunca se sabe isso. Se você está apaixonado, qual é a oração principal?
nunca se sabe. E agora, Cláudia? Fácil, meu aluno. Sabe é transitivo direto. Quem sabe, sabe algo. Lembra da estrutura? Que nome eu vou dar àquela partícula C que está associada a um VTD? PA. Então, você está com um exemplo de passiva sintética. Que função sintática tem de aparecer? Sujeito. Se você decorou aquelas estruturas, que são 5, você ganhou esse bloco aí com facilidade. Letra D. É evidente que você precisa estudar mais. É evidente isto, que você precisa estudar mais. É evidente oração principal. Olha a estrutura. Começou pelo verbo de ligação, seguido de predicativo, não localizei sujeito na principal, gabarito tem de ser sujeito, letra A. Minha dúvida é se você conhece o regulamento. A minha dúvida é isso, se você conhece o regulamento. Oração principal, minha dúvida é. Parou! Analise a estrutura. O que é? Minha dúvida, sujeito. E o é? Verbo de ligação. Mudou a estrutura, você viu? Agora eu estou com sujeito, mas verbo de ligação dentro da oração principal. Se dentro da principal já existe sujeito, você vai surtar falando que a subordinada é subjetiva? Não, professora, claro que não. Depois de verbo de ligação, só pode aparecer predicativo. E surge um predicativo oracional. Beleza, meu aluno? Ok? Fixação das classificações tranquilas? Essas fixações têm de ter girado bem. Tempo para você anotar possível dúvida e voltar mais forte, mais focado para outros exercícios. Até daqui a pouco.